Olá, estimada igreja menonita de Porto Amazonas. Queridos irmãos, por que estudar a Trindade e as três pessoas do nosso Deus único? Eu tentei já responder isso na primeira mensagem sobre Trindade. Hoje o nosso tema é Deus Pai. Conhecer Deus corretamente nos ajuda, nos auxilia na oração e também nos ajuda na adoração. Isto é, eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Na minha comunhão com Ele, o meu pressuposto mental, aquilo que eu penso sobre Ele deve ser o que é verdade. E essa verdade, ela está ao estudarmos quem Ele é. Mas é um desafio muito interessante pesquisar e apresentar informações e ideias sobre quem é Deus Pai. Estava pensando em começar a falar sobre usar a ideia de um pai humano ou um pai terreno, um pai aqui da terra, para exemplificar o ensino da paternidade, mas eu percebi que qualquer exemplo de um pai humano é incompleto, porque não existe pai perfeito e não existe pai infinito, não existe Deus com as características, não existe pai humano com as características e atributos que o Deus Todo-Poderoso tem. O meu pai morreu na minha infância, quando eu tinha 9 anos de idade, então eu tive pouco contato com meu pai. Sendo ele um ótimo pai, ou não sendo ele um ótimo pai, não vai me ajudar muito a entender Deus sendo pai. Então eu pensei talvez recorrer à ideia de sistema patriarcal, porque a Bíblia foi escrita na história antiga. Ok, então eu vou para a história antiga, estudo a sociedade patriarcal, onde o pai é o chefe do clã e toda a força masculina que existe na história antiga, mas os sistemas patriarcais, a história antiga nos revela que o ser humano ele é incompleto, que não há ilustração suficientemente boa para falarmos sobre quem é Deus Pai. Então, cheguei à conclusão de que somente a Bíblia e a teologia bíblica podem nos ajudar. Por isso eu vou partir diretamente para um estudo onde eu me fundamento na palavra de Deus, onde eu me fundamento em teólogos que me ajudam a entender a palavra de Deus. Na verdade, então, é só a palavra de Deus. Eu busquei autores que me ajudam a entender a Bíblia. Orei, busquei a Deus, o Espírito Santo está falando por meio da palavra, está me ajudando a interpretar, e eu gostaria que essa mensagem fosse ao teu coração, que ela te abençoasse e que você fosse uma pessoa que tem melhor comunhão com Deus, que viva mais intimamente com Deus, que tenha mais alegria em Deus, que possa estar mais esclarecido e assim agradar ao próprio Deus, porque nossa existência é para glorificar a Deus. Vivemos para adorar a Deus. Iniciamos a defesa da ideia ou a confirmação da ideia de que Deus é Pai através de Israel. Israel foi um povo escolhido para apresentar o verdadeiro, único Deus ao mundo. O Antigo Testamento deixa muito claro que os hebreus deveriam desenvolver e propagar a crença monoteísta. Deus é único e um em essência. Deus é um em essência e ainda assim em três pessoas. É muito complexo, mas como falamos semana passada, talvez eu não consiga explicar, talvez eu não consiga entender, mas eu consigo crer. Os pais da igreja gostavam de dizer: cada pessoa é uma subsistência da essência divina. Cada pessoa da divindade, cada pessoa da Santíssima Trindade é totalmente divina, pois a única essência divina subsiste eternamente nas três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses separados. Antes, eles são um Deus. Nenhuma pessoa é inferior à outra. Antes, são coeternais e iguais, sendo um único Deus. Deus não se transforma em três formas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pessoa é o Pai.
porque ele é o pai do filho. Deus Pai é pai de seu filho eternamente. Essa expressão é forte. Pensa bem, Deus Pai não tem pai. Ele nunca foi filho. Sua paternidade é eterna e sem origem. A segunda pessoa é o filho, porque ele é gerado pelo seu pai. Nunca houve um tempo em que o filho não existisse. A sua geração é uma geração eterna. Isso é um grande mistério, isso é um conceito teológico, mas que é uma bênção conhecê-lo, e pedimos a Deus que isso desenvolva em nós. A terceira pessoa, ela é chamada Espírito Santo, porque ele é expirado pelo Pai e pelo Filho, isto é, procede do Pai e do Filho. Ele não é um segundo filho, como se fosse irmão do Filho, nem é neto do Pai. Ele é o Espírito porque ele não é gerado ou nascido, mas expirado. Somente o Pai não é gerado. Essa é a propriedade pessoal única. Os pais da igreja gostavam de chamar o Pai de princípio ou fonte ou ainda origem na divindade. Deus Pai. Ele é o princípio sem princípio, pois somente ele não procede de ninguém e não é gerado por ninguém. O Filho é enviado pelo Pai, e porque o Filho vem do Pai eternamente, porque ele é eternamente gerado do Pai. O ponto é que as atuações, as funções da Trindade na história da salvação, o envio do Filho na encarnação e o derramamento do Espírito no Pentecostes, refletem intencionalmente as relações das três pessoas na eternidade. O Pai primeiro, não porque o Filho e o Espírito sejam menos do que o Pai na natureza ou venham depois do Pai no tempo. Todos os três são coeternos e iguais, como diz o credo de Atanásio, que vocês ouviram semana passada e receberam o texto. Vocês podem confirmar a descrição fantástica do credo de Atanásio. Seu pai é o princípio da Trindade devido à sua paternidade. Também é apropriado chamá-lo de arquiteto da criação e da salvação. Embora a criação e a salvação sejam obra de todas as três pessoas, temos razão em falar do Pai como arquiteto. O Pai cria o mundo através de sua palavra, o Filho, pelo seu Espírito. Da mesma forma, o Pai redime seus eleitos através de seu Filho, por seu Espírito. Se Deus o Pai é o arquiteto de nossa salvação, então temos grande certeza que somos seus filhos adotivos. E isso começa a ficar lindo, a pensar que nós somos agora filiação. E a filiação nossa com o Pai, na família de Deus, é diferente da filiação de Jesus na Trindade. A nossa filiação é por graça, a de Jesus é pela sua natureza. O Pai é a origem e o arquiteto de nossa salvação. Aquele que enviou seu Filho unigênito. Agora podemos ser adotados em sua família e, através de Cristo, somos convidados a chamar Deus de Pai. A fé cristã, ela revela de forma suprema que Deus é Pai. A fé bíblica apresenta grandiosamente que Deus é nosso Pai. Dos lábios de Jesus, da boca de Jesus, saíam lindas expressões sobre Deus ser seu Pai. Era assim que Jesus gostava de falar de seu Pai. Ele, quando se referia a Deus, era natural, era comum Jesus apresentar Deus sendo seu Pai. Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a fonte daquilo que Deus é. A dignidade, a glória, a honra da Trindade são representadas pelo Pai. O Deus Supremo revelado no Pai. Assim como diz Isaías capítulo 9, versículo 6, Ele é o Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O texto bíblico deliciosamente deixa fluir revelações fantásticas, como acontece em 1 Pedro 1,17. E se vocês invocam por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um,
andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro diz, e se invocais por Pai. Ou Tiago, né? Pedro, Tiago e João são muito citados. Tiago diz, ele confirma essa ideia quando afirma que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Não temos o ensino de Deus apresentado como Pai somente no Novo Testamento. Eu citei Isaías, daí eu citei Pedro, depois citei Tiago. Não é somente destacado por Jesus que Deus é apresentado como Pai. Tem uma certa lógica, talvez, no que vai seguir agora. O que dizer do Criador de todas as coisas? O Antigo Testamento apresenta Deus sendo Pai também. Como que um Criador de todas as coisas pode ser descrito? Eterno, infinito, Criador, todo-poderoso, onisciente, onipresente? Vamos ver a conclusão de Malaquias, que é extremamente lúcida. Vejamos a afirmação dele. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Esse texto está em Malaquias capítulo 2, versículo 10. Então ele usa a ideia de que se somos todos criaturas, temos o mesmo Pai. Essa é a lógica desenvolvida por Malaquias nesse específico texto. A atitude do profeta Isaías ao apresentar Deus como Pai é algo valoroso quando ele descreve: contudo, tu, Senhor, és o nosso Pai, nós somos barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Deus é Pai não apenas no sentido de Criador do mundo, material e físico, Ele também é Pai da minha alma, Pai do meu espírito. Ele é Criador e Pai da tua espiritualidade. O metafísico que existe em nós, aquilo que está na sua vida, que é espiritual, que é eterno, vem dele. Veja que linda afirmação que Hebreus 12, versículo 9 diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nosso Deus é o Criador da nossa vida espiritual também. O Antigo Testamento nos ajuda a entendermos esse ensino de Deus Pai. Vejamos uma afirmação de Moisés sobre quem Deus é. Em Números, capítulo 16, versículo 22, diz assim: mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Moisés, ele afirma que Deus é o Criador da nossa espiritualidade. E a criatura, ela procura saber de onde veio e para onde vai. Todo ser humano parece que tem esse anseio dentro de si. Qual a minha origem? Qual o meu destino? Ele procura a sua fonte inicial e de alguma forma cria religiões, tentando se reportar ao Criador. Na verdade, todo ser humano procura o seu Pai. E esse Deus quer ser o seu Pai. Quer pegar você pela mão, quer te orientar, quer te educar, quer te proteger e te levar para perto dele eternamente. Esse Deus não é só Pai meu e seu. Deus também é Pai de um povo. Deus é Pai de uma nação. Ele escolheu o povo de Israel. Veja o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 6. Esse texto registra a forma como Deus se sente em relação ao seu povo. Diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E aí o texto continua. Mas Malaquias, ele diz: eu sou o pai de vocês. Cadê a minha honra?
Onde está o respeito de vocês para comigo? Deus é Pai de Israel. Deus Pai é Pai de Cristo. Cristo gerado na eternidade. Esse Deus Pai não é somente o Pai de Jesus, senão vejamos o que o discípulo amado diz, registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso aconteceu no encontro no jardim, depois da ressurreição. Jesus se revela como filho do Pai e dizendo que esse Pai não é só Pai dele, mas nosso Pai, isto é, o Pai dos discípulos, Pai daqueles que seguem a Jesus. Deus não é Pai dos que não creem em Jesus como sendo o Salvador enviado do Pai. Quem não crê em Jesus é criatura de Deus. Quem é nascido de novo, quem segue a Jesus, quem é selado com o Espírito Santo, esse é filho de Deus. Quem rejeita a Jesus não tem Deus como Pai. É assim que afirma o discípulo amado em João 8,44. Veja se não estou afirmando corretamente baseado nesse texto bíblico. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus afirma que muitas pessoas têm como pai o próprio diabo. Mas nós, glória a Deus, pela graça e pela misericórdia, somos filhos de Deus, porque Jesus nos escolheu. E ele veio nos tornar herdeiros, assim afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8,17, quando ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, adotados, herdeiros, co-herdeiros. Nós fomos incluídos na família por meio de Jesus. Eu e você, nós, fomos recebidos por Deus em sua família, por meio da obra de Jesus. Gostaria de contar uma curiosidade. A minha mãe, ela nasceu na Alemanha, mas veja só as circunstâncias em que ela nasceu. A minha vovó estava grávida da minha mamãe e eles estavam fugindo do comunismo, saíram da Rússia e foram para a Alemanha. A Alemanha não os recebeu, mas deixou eles ficar num galpão no Porto. Minha mãe nasceu no Porto de Hamburgo, num galpão, onde estavam vários imigrantes, muitos refugiados em trânsito. Então ela não recebeu documentação alemã de que ela nasceu na Alemanha. E aí eles embarcaram no navio, chegaram no Brasil e muito pobres, os menonitas que aqui começaram não tinham condições de exigir documentação, de fazer documentação, precisavam sobreviver, trabalhar para sobreviver. Minha mãe acabou não ganhando documentação nacional e mais tarde ela vai fazer então sua RG, sua identidade. E na identidade da minha mãe, que é uma identidade de estrangeiro, está escrito nacionalidade apátrida. Nem a Alemanha reconhece a minha mãe como pátria dela e nem o Brasil reconhece a minha mãe como pátria dela. Então minha mãe é sem pátria. No documento dela está escrito apátrida. E ela sempre fala: eu de fato não sou deste mundo. Eu não vivo para este mundo. Eu não tenho pátria aqui. A minha pátria é no lar celestial. Estou mencionando isso por causa do texto de Efésios 2,19, que diz: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos do reino eterno. Não somos mais peregrinos, refugiados, imigrantes, estrangeiros, nós somos cidadãos eternos do reino de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Nós somos livres para servir ao Senhor. Esse Senhor, Ele é o nosso Pai. Como afirma o livro de Romanos.
porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Que coisa fantástica e maravilhosa, irmãos. Sou herdeiro, sou filho, sou declarado filho porque fui formalmente adotado, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 7. Lucas 11:13 revela que Pai bondoso nós temos. Diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Todo cristão é selado no Espírito Santo no dia em que crê no Evangelho. Quando recebemos o Evangelho, quando cremos em Jesus, fomos batizados no Espírito Santo. Somente quem tem o Espírito Santo pertence a Deus. Somente quem tem o Espírito Santo tem a Jesus. Somente pode ser cristão quem tem o Espírito Santo. Quem é cristão tem o Espírito Santo. O Pai Celestial nos deu o Consolador, a habitação do Espírito em nossas vidas. Obrigado, querido Pai. Nós temos um Pai bondoso, celestial, um Pai que não comete erros. Abba, Pai, Paizinho querido, que me acolhe e me cuida. Adoro ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, nosso Pai bondoso. Amém. Fiquem com Deus. Graça e paz, irmãos.